A Justiça Federal mandou suspender as atividades do Instituto Lula, atendendo a pedido do Ministério Público. A decisão, tomada no último dia 5, só foi divulgada no fim da tarde de hoje e se refere a uma ação em que o ex-presidente é acusado de tentar obstruir o trabalho da Lava Jato. Para o juiz Ricardo Soares Leite, do Distrito Federal, a sede do Instituto pode ter sido instrumento ou local de encontro para a perpetração de vários crimes. A Polícia Federal em São Paulo deve prestar informações sobre o cumprimento da ordem de suspensão até 3 dias depois de ser notificada da decisão. Em nota, o Instituto Lula diz que não foi avisado da decisão do juiz e nega a prática de qualquer ato ilícito no local. Que é um cara que fica segurando os dois, ou eu consegui botar dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação. Os investigadores da corrupção tinham um traidor entre eles. O empresário Joesley Batista disse em sua delação que conseguiu infiltrar um procurador dentro de uma força-tarefa que investigava uma de suas empresas. Disse também que tinha influência sobre um juiz federal. A revelação na conversa com o presidente Temer joga o Poder Judiciário no escândalo que já envolve o Executivo e o Legislativo. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurada, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois, ou eu consegui botar dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação. Joesley contou que tinha um procurador infiltrado no grupo de combate à corrupção. Ele parecia acima de qualquer suspeita. Membro da força-tarefa da Operação Greenfield, que investiga o uso fraudulento de dinheiro de fundos de pensões para a Eldorado Celulose, empresa do grupo JBS. Diretor da Associação Nacional dos Procuradores, lotado no Ministério Público Eleitoral, no TSE. Fazia a ligação do MPF com o Poder Legislativo, onde chegou a discursar defendendo uma das 10 medidas contra a corrupção, a que criminaliza o Caixa 2. É preciso que não só aquele que está pagando a propina seja punido, mas, sobretudo, aquele partido ou aquele candidato que esteja recebendo também o seja. Quando Ângelo foi preso na quinta-feira, o procurador-geral Rodrigo Janot falou em gosto amargo de descobrir um traidor em suas fileiras. Isso, além do crime, é um crime extremamente grave e é uma traição ao Ministério Público. As provas são sólidas, a investigação e a medida foi amplamente justificada. O intermediário entre Joesley Batista e o procurador, Willer Tomás, um advogado que tem escritório nesta casa no Lago Sul, em Brasília. Ética é o primeiro compromisso que aparece no website do escritório. Mas ali dentro, Joesley disse que o advogado ofereceu foi influência no judiciário. Dentro dos honorários que ele pediu, cobrou, que a gente negociou na realidade, ele incluía dizendo, né, que ele tinha muita proximidade a um juiz chamado Ricardo. Você sabe o sobrenome do juiz? Não sei. Soares Leite. Ricardo Soares Leite. Tá, então vai ter um Super Brasil, Brasil! Para PT! Olha, o Aécio, tá aqui, ó! Eu votei no Aécio! Vai ter um Super Brasil, Brasil! Para PT! Olha, o Aécio, tá aqui, ó! Eu votei no Aécio!
Os áudios das delações trazem conversas de Joesley Batista com Aécio Neves, em que o senador critica o Ministério Público e também a Polícia Federal. E mostram a versão de Aécio para ter entrado no TSE com o pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Frederico Pacheco, primo do senador Aécio Neves, do PSDB, foi monitorado pegando R$500 mil de Ricardo Saldi, executivo da JIF. A reação dele ao empresário até parece um pressentimento. Em conversa gravada com Saldi, Frederico diz: "Vou contar um negócio que talvez você não acredite. A única vez, a única pessoa com quem eu tratei em espécie, foi com você, entendeu? A única pessoa que pode falar de mim é você." Ricardo responde: "Tá doido?" Mais adiante, Fred reforça: "Eu nunca saí do escritório com R$100. E completa: "Outro dia estava pensando, acordei 00:30. O que eu estou fazendo? O que eu tenho com isso? Eu não trabalho para o Aécio." Os R$500 mil eram uma parcela dos R$2 milhões pedidos por Aécio a Joesley Batista. Em outra conversa, Aécio diz a Joesley que entrou com ação para caçar a chapa Dilma Temer, só para encher o saco do PT, e que Temer teria pedido que a ação fosse retirada. Uma coisa que eu não achei que ia fazer. Eu lembro depois da eleição. Vamos entrar com um negócio aí para encher o saco deles também, responder lá na cara. A Dilma caiu, a ação continuou. E ele quer que eu retire a ação, cara. Só que se eu retirar, eu não estou nem para retirar. O Janot assume a ação, o Ministério Público assume a ação. Ainda mais para ele. Eu estou tentando convencer ele. No inquérito aberto contra Aécio Neves, a Procuradoria-Geral da República investiga os crimes de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução da justiça. Numa conversa com o dono da JBS, o senador faz críticas ao modo como vem trabalhando o Ministério Público e a Polícia Federal. E esse modus operandi, parece isso, onde resolve. Não, isso é que é o problema do Brasil, é o seguinte: o MPF, eles agem de forma incompetente. Acima da lei, cometendo crimes, vazamentos, tudo isso é ilegalidade. Não vai parar. A assessoria de Aécio disse que o empréstimo do dono da JBS não envolveu recursos públicos e seria regularizado por contrato mútuo. Mas, segundo Aécio, o objetivo de Joesley era forjar uma situação criminosa para ganhar os benefícios da delação. Sobre a ação contra o PT por crime eleitoral, o senador diz que jamais cogitou interromper sua tramitação e que não agiu para criar obstáculo à Lava Jato ou ao Ministério Público. Quanto aos termos com os quais se referiu aos presidentes das duas casas do Congresso, o senador considera que foram inadequados e diz que já se manifestou diretamente aos dois presidentes.